Pode sentar, igreja, seja muito bem-vindo. Saudade de vocês, tanto tempão sem ver vocês. Quem está preparado para essa noite? Eu ainda estou me preparando. Amém? Vamos lá? Curve a cabeça de vocês só por um minuto. Senhor, te damos graça por essa noite, meu Senhor. Que o Senhor derrame, assim como foi, Senhor, na abertura do culto, derrame o teu azeite sobre as nossas vidas. Que a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre as nossas vidas, Senhor. Que tudo, Senhor, que for falado neste lugar, Senhor, não seja para ensinamento, mas para mudança de vidas neste lugar, Senhor. Assim como o Senhor transforma, Senhor, a água em vinho, o Senhor possa transformar as nossas vidas. E assim como nós, Senhor, cantamos esse louvor, Senhor, para te adorar, meu Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor. Porque sem o Senhor, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Mas contigo podemos todas as coisas. Amém? Vamos lá, irmão. Ezequiel 47, versos 1. Ezequiel 47, versos 1. Eu gostaria que colocasse na tradução NTLH, por favor. Vamos lá, diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água, que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dava para o leste. Um riacho saía do lado sul para o portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E ele me fez atravessar pelo riacho ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a sua água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a sua água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para se atravessar, para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Deixa na tela aí, e a gente vai dar seguimento aqui. O tema da mensagem de hoje é: se aprofunde em Deus. Vire para o seu irmão e diga assim, ó: se aprofunde em Deus. Aí você me pergunta: por que esse tema, Roberto? Porque se você se aprofundar na situação que você está vivendo, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você se aprofundar na dificuldade que você está passando, você também não vai chegar em lugar nenhum. Então se aprofunde naquele que pode resolver a minha e a sua vida. Se aprofunde em Deus. Como se aprofundar em Deus passando por dificuldade? Se entregando a Ele, de corpo, alma e espírito. Porque quando a gente faz pacto com alguém ou com pessoas, a gente se entrega de corpo, de alma e de espírito. Roberto, já fiz isso com o Senhor e minha vida não mudou. Tem algo de errado. E a gente vai navegar nesse rio nessa noite. Amém? Ezequiel, quando fala que um homem levou ele. Bota o primeiro para mim, por favor. Que um homem levou ele de volta até a entrada do templo. Aí eu vou falar agora um pouquinho só de geografia. Não sou professor, não. Mas todo mundo lembra. Leste é onde o sol. Oeste é onde o sol. Norte está na sua. E sul está onde? Eu estou de frente. O templo está de frente. De frente para o
leste. Atrás está a minha esquerda. Filaram aula. Eu pescava, mas não tanto. Norte, sul. A palavra de Deus fala que a água saía por debaixo, mas ela tinha um caminho. Qual era o caminho? O lado direito da onde? Do templo. Quem é essa água? Eu te pergunto. Quem é essa água, igreja? Jesus. Quem está? Por que o Espírito Santo, ou por que a água ela vinha pelo lado direito do templo e não pelo lado esquerdo? Porque a palavra de Deus fala que quando o Senhor ele foi levado aos altos céus, ele está assentado à direita do Deus. Então quem é o trono? E quem é a água que jorra? Ah, vocês estão numa aula maravilhosa. Essa água que jorra do trono é Jesus. É ela que transforma e vai transformando as nossas vidas. Como foi que esse rio começou? Através de quem? De Jesus. Com quantos discípulos? Se o pastor abrir aqui um leque para pregadores nesse lugar, vamos ser vários. Se você for em qualquer outras igrejas, se você ligar a internet, então esse rio já se multiplica. É isso, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o rio de água viva, porque ela leva quem? Cristo. É por isso que a água, ela sai do templo e você precisa estar onde para você ser mudado. Como foi a sua experiência no início da sua caminhada? Nem crente você era. Como foi que o Senhor se apresentou para você? Ele fez que nem ele fez com este homem. Você foi levada. Você foi carregada pelo Senhor. Você foi transformada pelo Senhor? Não. Você teve uma experiência sobrenatural que abriu os seus olhos e falou assim, ó, eu preciso desse Jesus. Porque no templo do Senhor, agora você traz para a parte física. Na sua casa, rege uma energia, como muitos falam, ou rege uma dominância daquele local, a sua casa. Tem uma energia lá, você não sabe se é positiva ou se é uma energia negativa. Eu costumo dizer que a minha casa é um pedaço do céu. Mas tem uma energia naquele lugar. Tem casas de pessoas que você entra, que você sente uma energia negativa. Fala, rapaz, tem algo de estranho aqui. Quando a gente estava se organizando para comprar um apartamento, na verdade a gente já tinha comprado o apartamento. Pastor, o senhor pode ir lá orar? Vamos lá. O pastor entrou, orou na sala, orou na cozinha, orou no escritório, orou no primeiro quarto, orou no segundo quarto, orou no terceiro quarto, orou no banheiro social, orou no banheiro da suíte, e ele voltou, ele falou assim, ó, tem uma entidade nesse quarto. De quem é esse quarto? Eu falei, esse quarto vai ser o quarto de Enzo. Ele falou, a gente tem que quebrar. Porque quem ficar nesse quarto, morre. É mesmo, pastor? Porque já morreu alguém aqui nesse quarto. Eu falei, o filho do dono do apartamento morreu. Mas, pastor, ele era evangélico. Ele era da adventista, pastor. Não, irmão. Mas antes de ser adventista, ele era do Tatacundu, Tatarurungudu. Eu falei, Rege ou não é? Rege algo espiritual dentro da casa que você entra. É por isso que você tem que ter muito cuidado aonde você entra. A casa que você aluga. As pessoas que frequentam aquele lugar. Porque se você colocar na mão de Deus, Ele vai mudar a história. Foi isso que eu fiz, pastor. Vem orar, pastor. E quando ele chegou lá e disse assim, orou pela casa toda, irmão. Ô, irmão, o apartamento é lindo, é perfeito. Mas quem dormisse naquele quarto morreria. E aí? Tem coisas que você não consegue explicar porque ela está no mundo espiritual. Se você ler esse texto muitas das vezes, já li várias vezes, esse texto eu não entendia nada. Rio, água, que é isso? Mas quando a revelação de Deus vem sobre as nossas vidas e a gente entende quem é esse rio, essa água surge da onde? Você e eu precisamos estar onde para ser cheio dessa água? Na casa de Deus.
Mas quando você chega na casa de Deus, Ele não te dá um banho por completo. Ele só molha só os seus tornozelos. Ele te dá uma experiência, Ele te dá algo sobrenatural que você fica impactado com esse Deus. E é assim que Ele faz com muitas pessoas. Existem 4 etapas na nossa vida. A etapa onde o Senhor se apresenta a mim e a você. Essa é a sua experiência que marca a sua vida. Que você, aonde você for, você vai contar, porque você foi marcado por Deus. A sua conversão, muitas das vezes, foi marcada por Deus. Essa é a primeira etapa. Aí eu pergunto para vocês, como foi que vocês foram marcados por Deus? Como foi sua experiência? Ó, quantos testemunhos tem aqui, fora o meu. Como foi? Cada um foi de maneira diferente. É por isso que você está aqui sentado hoje. Mas o Senhor se apresentou para você de maneira tal que nenhum outro homem podia fazer o que Ele fez na sua vida. É por isso que você está aqui. Você foi surpreendida. Essa é uma das etapas. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele consegue nos surpreender e nos prender. Deus prende a gente? Não, você tem livre-arbítrio. Você vai para onde você quer. Que muitos vêm, entram aqui dia de terça-feira, recebem a cura, viram as costas e vai embora. Ele só quer ser curado. Aonde nasce essa água? Você precisa estar onde? Você precisa estar aqui. Você já teve a sua experiência com Deus. Seus pés já foram molhados até o seu tornozelo. Começa uma caminhada com Deus. Essa é a caminhada que a gente precisa fazer. Mas para a gente entender isso, a gente vai no capítulo de Ezequiel 1:1. Nessa mesma tradução. Ezequiel capítulo 1, versos 1. Para a gente entender a história de Ezequiel. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzu, não é o Buzu ônibus não, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com judeus que havia sido levado para lá como prisioneiro. O céu se abriu e eu tive uma visão de quem? De Deus. Essa foi a sua experiência com Deus. A sua visão foi aberta e você teve uma experiência com Deus. Essa foi a sua conversão. Porque muitos pregaram para você, mas você não se converteu. Não foi fácil converter você. Não foi fácil tirar você da onde você estava. Porque o lugar que você estava satisfeito. Eu não peco, eu não roubo, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu vou para o céu. Eu não mato, eu não roubo, não... Bota um leque, né, na frente. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso desse Jesus. Mas observe qual era o caminho do rio. Ele saía debaixo da porta do templo, passava pela direita do altar, e ia descendo, ia descendo, ia descendo, ia descendo, e ele, se você observar, ele chega em um mar chamado Mar Morto. Quantas pessoas aqui nessas fotos estão mortas? E esse rio, quando chegou até você, você estava morto. Você estava morto fisicamente? Não, você estava morto espiritualmente. Porque quando Jesus ele chegou na sua vida, encontrou você morto, ele ressuscitou você. Ele mudou a sua história. A água, ela vem para isso. O texto, ele fala, se a gente for ler até o 12, que o rio, ele vai. Mas o que é que Deus faz? Quando chega no capítulo 7, que a água chega até os ombros, ele faz o que com o homem? Não dá mais para andar. Você tem que mergulhar. Ou então, nadar. E aí o que Deus faz? Ele te carrega até um determinado momento. Mas ele te leva para a margem do rio. E aí você vê a dimensão do rio. Rapaz, daqui não dá para ir nada, não. Eu mesmo tenho medo, irmão. Vou para a praia, quando a água chega aqui, que vai para aqui, eu volto. Eu não sei o que é que tem lá embaixo, e eu não tenho nem interesse de conhecer. Sabe nadar, Roberto? Sei. Pergunte para o seu irmão, você sabe nadar? Você sabe nadar? Você tem certeza que você sabe nadar?
Você sabe nadar? Pergunte para ele. Se você sabe nadar, então vá. Vai lá. Mas eu te digo, você precisa saber nadar. Pode nadar de qualquer jeito. Se você for ver tio nadando e for ver eu nadando, misericórdia. Tem gente que mete a cabeça, tira a cabeça, mete a cabeça, tira a cabeça. E assim vai. Mas o importante é saber nadar. Porque a água, ela mata. Diga para o seu irmão, a água mata. Essa água mata. Quantas pessoas você já sabe que morreu afogado? E quantas pessoas mortas estão aqui dentro? Porque a água, ela mata, irmão. Você começa muito bem, você nada muito bem, você vai ao lugar, mas você está morto aqui dentro. Porque a água, ela mata. Chega um determinado tempo que você não consegue nem mergulhar, nem respirar, nem fazer nada. Você está paralisado. E diz que serve a Deus, paralisado, não faz mais nada. Você está morto, a água mata. A água, ela mata. Você tem que ter muito cuidado profissional, do mergulho, do remo, do nado. Não é você que sabe nadar, mas você está morto. Porque a mesma água que antes você flutuava com ela, hoje ela te matou. E foi a água que te matou? Não foi a água. Você subestimou ela. É o que as pessoas fazem. Os melhores nadadores, quando chegam na praia, subestima. Porque você não sabe o que tem lá embaixo. Muita gente já teve muita experiência com Deus. E hoje não tem experiência nenhuma com Deus. Porque a água submergiu ele e ele não sabe o que é que tem lá embaixo. Já provou de muita coisa e hoje não vive mais nada. A palavra de Deus fala que o Senhor é um rio de água viva. Você precisa ter experiência com Deus todos os dias. Todos os dias o Senhor se apresenta para mim e para você. Qual foi sua experiência com Deus hoje? O que é que Deus fez na sua vida hoje? O que é que Deus transformou na sua vida hoje? Hoje eu percebi que ainda tem uma ira aqui dentro de mim. E eu preciso ser curado dela. Porque às vezes quando as pessoas não me dizem coisa que eu vejo que não tem necessidade daquilo, aflora. Eu preciso morrer. Eu não brigo, eu não digo nada, mas aquilo ali me incomoda. E aconteceu comigo? Hoje tive uma experiência com Deus. Você tem todos os dias. É por isso que eu digo, não adianta você aprender a nadar. Você nadou muito bem até aqui e hoje está morto diante desse marzão. Diante desse rio tão belo que é Jesus. Que transformou muitas vidas, transformou a sua vida, transformou a sua família, transformou os seus filhos. E hoje você se encontra morto, sabendo nadar. Não adianta jogar boia, mandar barco, mandar navio sofisticado. Não vai conseguir tirar você da situação que você se encontra hoje. Você não ora mais como você orava. Você não prega mais como você pregava. Você não desce mais a madrugada. Você não dobra mais o joelho. Está faltando o quê? Está faltando quem? Quem foi que te matou? Jesus não foi. É por isso que eu disse a você no início, se aprofunde em Deus, não no que você está vivendo. Porque quando você se aprofunda em Deus, você não morre afogado. Você tem experiência sobrenatural e supera toda ela, porque Ele está com você como poderoso guerreiro todos os dias. Você consegue transformar a vida de pessoas que estão do seu lado, mas a sua continua a mesma, porque você só está sendo um canal na mão do Senhor. Você só está sendo esse rio que passa, mas não fica em você, transforma outras vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos escolheu. Começou com 12. Hoje tem quantos discípulos de Jesus nessa terra? Tem quantos profetas que você conhece? Tem quantos homens e mulheres de Deus usada sobrenatural por Deus? Várias. O rio de Deus, ele cresceu. Porque quando do alto céu desceu o Espírito Santo, a gente consegue fazer milagres, prodígios e maravilha. Não é porque é o nosso nome, é o nome que a gente carrega, é o nome de Jesus.
É Ele que transforma a vida. Não adianta você orar. Se Ele não quiser, Ele não cura. Se Ele não quiser, Ele não transforma. Não depende de você, depende dEle. É Ele que transforma, Ele que transformou a sua vida. E é Ele que transforma a vida de pessoas através da sua vida. Quantas pessoas olham para você e falam assim, rapaz, você é homem de Deus. E dentro de você, você sabe que não é. Porque você está paralisado. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Você não tem mais a mesma experiência com Deus. O que é que Deus te fez? O que é que Deus não fez para você estar assim? Segundo tópico. Para onde vai e qual direção? Para onde você e eu estamos indo? Qual é a direção que a gente está tomando? Todos os dias a gente vai se esquivando daquilo que se chama Deus, muitas das vezes. Não vem mais no culto, não tem mais aquele interesse. Chega na hora de terminar. Não vai, meu irmão quer ter experiência, participe de evangelismo. Eu falo para você que experiência na casa das pessoas é... Você entra na casa das pessoas, você sente a atmosfera daquele lugar, Deus abre a sua visão, você tem revelação do ambiente daquele lugar. Eu cheguei na equipe de evangelismo, fui na casa de uma irmã, e a gente começou a orar na casa da irmã. A gente começou a orar, orou na sala, orou no quarto, orou no corredor. Quando eu cheguei na cozinha, falei, meu Deus. Eu falei, irmã, Deus está me mostrando uma coisa aqui. O seu canal de comunicação com Ele é lavando os pratos, é ou não é? Ela falou, é. Eu só falo com Deus aqui e eu tenho uma intimidade, um ambiente, a atmosfera é diferente no ambiente que você ora. Mas por que eu tive essa experiência? E a irmã testificou, porque eu estava lá na equipe de evangelismo, porque eu estava fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você quer ter experiência com Deus sobrenatural? Vá na casa da pessoa, não vá meio-dia. Vai, irmão, vá orar. Mas já vai de barriga cheia. Que acho que a guerra dele muitas vezes é maior que a sua. E você grita que nem lá, só sai com minha vitória. Vai sair vocês dois sem vitória. Oração tem muita. Comida tem pouca. Mas faça isso. Você tem experiência sobrenatural com Deus. Visitando as pessoas, e você vê o poder de Deus se manifestando naquela casa. Quantas casas eu já saí daqui, eu, pastor Tinho, e a gente vê o sobrenatural de Deus acontecer na vida da pessoa lá em Camaçari, irmão. Meu Deus, a gente chegar na casa, ver tanta coisa, quantas visões a gente teve naquele lugar. Ver Deus se manifestar de tal forma e ver o resultado daquela visita. E saber que toda aquela família foi transformada por conta de uma palavra, por conta de uma visita. É experiência que não sai daqui de dentro. É experiência que é só você e Deus. Quando Deus chega na sua vida, Ele transforma a sua vida. De tal maneira que você fica apaixonado por Ele. Você ora, você jejua, você desce a madrugada, porque disseram no início da sua caminhada, que quando você fosse de madrugada, a fila era pequena e Deus realizava todos os seus pedidos. E você não queria nada desse mundo, você só queria uma experiência sobrenatural com Deus. Você não queria nada, você não pedia nada. Só, Senhor, me usa. Senhor, me usa como aquele homem. Senhor, me usa como aquela mulher. Eu não quero nada desse mundo. Você, quando chega no Evangelho, você chega desapegado a tudo. Você só quer Deus. Você só quer Deus 24 horas. Você ora todo o tempo você está em espírito. Você jejuava 12 horas, você jejuava 6 horas, você jejuava 4 horas, e hoje você não leva meia hora. Que a fome aperta. Mesmo passando dificuldade, você não consegue nem mais jejuar. Mesmo passando lucro, você não consegue mais jejuar como você jejuava antes. Virar 12 horas, aonde? Não vira mais. Não estou falando de todos, irmão. Estou falando de mim. Estou falando de mim.
A terceira parte é a transformação. Essa é a que dói. É a transformação. Quem Roberto era antes de ser transformado e quem Roberto é depois da transformação. Essa mudança em nossas vidas tem um impacto devastador. É drástico. Você muda completamente. Fredão, fica aqui na frente, por favor. Não, de frente para mim. Você já foi transformado por Deus? Já. Quando Lázaro estava morto, que chegou a notícia para Jesus. Quando ele chegou lá, o que é que disseram a ele? Tá morto. Não tem? Não tem mais jeito, tá morto. Tá morto. Já tem quantos dias? Já tem 4 dias, Jesus. Tem quantos dias que você morreu para o mundo? Já faz 13 anos. Lázaro só tinha 4. Fred tem 13. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse o quê? Não, antes disso. Antes disso ele falou o quê? É segredo, calma, calma. Mas antes de Lázaro vir para fora, ele não tinha como atravessar o quê? A pedra. Pronto. Não adianta, irmão. Você está aqui, ó, lindo, perfeito, todo arrumado. Mas é só por fora. Porque quando Jesus chegou na vida dele, ele não olhou isso aqui, não. Quando Jesus chegou na sua vida, ele não olhou a sua aparência. Ele não disse assim, Lázaro, ressuscita, Lázaro. Quando Jesus chegou na minha e na sua vida, ele não gritou isso. Ele disse assim, vem, Lázaro, vem para fora. Foi essas palavras de Jesus. Significa que Lázaro não estava... Obrigado, Fredão. Eu acho que você não entendeu. Não adianta você vir toda arrumadinha. Perfume. E o pastor fala, na ceia vem assim, tira a naftalina, venha com cheiro de naftalina. Mas é só por fora, irmão. Dentro você já está morto. Dentro está morto, mas quando Jesus ele chega, ele é maravilhoso. Ele chama pelo seu nome. Ei, vem. Porque ele não te vê como pessoas mortas. O Jesus ainda conta com você. Jesus ainda tem seu nome cravado nas mãos dele. Por mais que você se sinta morto, desanimado, angustiado, não quer mais conta com o evangelho, com as coisas chamadas Deus, Deus não te vê assim. Deus, ele te chama pelo teu nome todos os dias. É por isso que você tem experiência todos os dias com ele. Basta você querer. Basta querer você transformado. Não é a transformação do lado de fora. Que do lado de fora a gente se arruma muito bem. Só não estou malhando direito. Mas, pulo essa parte. Que é só pelo lado de fora, irmão. Lado de dentro, aqui dentro eu sou magrinho, eu peso 70 quilos. O problema é seu se vocês não pesam. É porque isso aqui, irmão, é matéria. Isso aqui é pó. Isso aqui vai ficar. O que precisa estar bonito é aqui dentro, muitas das vezes. E não está. É por isso que quando Jesus chega na sua vida, ele te chama pelo teu nome todos os dias. E você precisa dessa transformação. Porque quando as pessoas olham para você, diz assim, opa, aí uma mulher que ora, uma mulher que transforma, uma mulher que faz isso, uma mulher que faz aquilo. Ninguém sabe como você está por dentro, senão ele. Não adianta ter um sorriso lindo. Não é isso que vai mudar a vida das pessoas. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai transformar verdadeiramente a sua vida é como você está por dentro. E essa transformação, só quem faz é Jesus, porque ele sonda os nossos corações. E é esse coração que se ira todo dia, que fica com raiva. E essa transformação, quando ela vem nas nossas vidas, a nossa maneira de pensar, ela muda. E isso incomoda muita gente. Quando você se posiciona, começa a guerra. Dentro da casa, com o marido, com o filho. Só quer orar,
só quer ir para a igreja, só quer ser crente, só quer isso, só quer aquilo, só quer não sei o quê. E aí começa a guerra. Mas existe o quarto, que é o processo. E é esse processo que a gente enfrenta todos os dias. Você pode ter 30, 40, 50 anos de evangelho, você ainda está no processo porque Jesus ainda não voltou. E esse processo, ele explode todos os dias dentro de mim e de você. Através de quê? Dos seus sentimentos. Vou citar eles para você. Mágoa, falta de perdão, raiva, rancor, vícios, doenças e prisões. Quer mais? Tem mais. A gente está preso muitas das vezes. A gente guarda rancor muitas das vezes. A gente não perdoa muitas das vezes. A gente tem raiva todos os dias. Vícios, meu Deus. Eu vou contar só um. Eu ganhei uma camisa do Bahia no meu aniversário. Eu vou para o estádio, irmão. Eu grito como o pastor fala. A goela fica lá aparecendo, fica. Bahia, Mas isso não está aqui dentro, não. Pior foi a experiência que eu tive com Deus indo para o estádio. Bahia e Santos. Vai eu, todo empolgado, andando. Falei, pô, mas a Fonte Nova está cheia, não sei o quê. Sabe o que Deus falou para mim? Aproveite que seus dias estão acabando. Está repreendido. Foi a minha palavra, está repreendido. Foi assim mesmo a voz na minha ouvida. Aproveite que está acabando. Está repreendido. Mas eu sei que foi Deus, irmão. Eu sei que foi Ele. Vai chegar o dia que eu não vou mais. Vou deixar de ser sócio, parar de pagar. E vida que segue, eu quero é Deus. Aí vamos lá. Ezequiel capítulo 2. Em tudo a gente é levado por Deus. A gente só está na quarta, no processo. Ezequiel capítulo 2, versos 1 e 2. Quando vi isso, caí, encostei o meu rosto no chão, então ouvi uma voz que dizia, homem mortal, fica de... Tem alguém comigo aqui? Quando ouvi isso, caí, encostei o meu rosto no chão, então ouvi uma voz que dizia, homem mortal, fica de pé, por quê? Lê aí, ó. Não adianta você estar lá embaixo. Porque Deus te quer de pé para falar com você. Você é filho, você é filha. Você tem que estar de pé em todas as situações. E é de pé que Deus fala com você. É de tete a tete que você tem experiência com Deus. Não é caído, não é de rosto no chão, não é cabisbaixo. Não é assim que Deus vai falar com você. Não se vitimize, porque é só com você que acontece isso. Que venha mais, Senhor, para eu ter mais experiência. A gente não faz isso na hora da luta. Mas o Senhor fala, ei, não adianta cair, homem mortal, porque a gente não vai viver eternamente. Fica de pé porque eu quero falar com você. Não adianta você botar o rosto no pó, mas por dentro você está caído. Você precisa se posicionar para Deus falar com você. O 2. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em quem? E me fez ficar de quê? E ouvi a voz que dizia, não depende de você, irmão. Quando você se posiciona, o Espírito de Deus, ele entra. Deus envia o Consolador, ele te levanta daquela situação para falar com você de frente a frente. É assim que Deus faz. E é assim que ele já fez. Sabe o véu quando foi rasgado? Foi de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima ou de cima para baixo? Significa que quem rasgou foi quem? Veio como um raio. De cima para baixo. O céu está? Você tem acesso. Não depende de mim. Não depende do pastor. Não depende da pastora. Depende de você.
Passar pelo processo. Esse processo, eu vou te dar uma notícia, é para a sua vida toda. Não pense que você vai chegar em um nível, se você chegar em um nível e parar, você vai ficar paralisado. Porque o processo de Deus na minha e na sua vida é para a vida toda. Porque todos os dias você descobre algo dentro de você que você nem conhecia. Uma parte ruim e podre que nem você conhecia. Falei, vixe, tem isso dentro de mim? Tem. E tem mais coisa. Se você abrir os olhos, tem mais coisa. E aí vem o quê? Quinto parágrafo. Posicionamento. Você precisa se posicionar. Você está passando pelo processo. E o processo precisa de uma posição. Você precisa ter um posicionamento. Deus te leva... Ezequiel capítulo 37, versos 1. Olha o que o texto diz. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou, observe que o homem ainda continua levando Ezequiel. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. E olha o que ele fala. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Olha o que ele respondeu. Eu respondi, ele mesmo, irmão, bota lá. Eu respondi, Senhor meu, só tu sabes se podem. No início da sua caminhada você fazia isso. Você fazia que nem Ezequiel. Senhor, é da tua vontade de eu ir ou não? Hoje você nem pergunta, você vai e quebra a cara. Hoje você mete os pés pelas mãos. Você não faz mais isso. Você não pergunta mais a Deus. Você não pergunta mais a ninguém. Você é autossuficiente. Por isso você está morto. Por isso sua vida não muda. Você já viu que sua experiência com Deus paralisou? Não sai mais desse nível? Você está paralisado. Porque você se acha autossuficiente. Ei, quem te guarda, quem te protege é Ele. Quem te abençoa é Ele. Quem abre a porta é Ele. Quem transforma outras vidas através da sua vida é Ele. Quem usa outras pessoas para falar com você é Ele. Quem muda a sua vida, quem cuida da sua casa é Ele. Sem Ele você não é nada. Sem Jesus você não é nada. Você não serve para nada. Você está morto. Sem Jesus você é só um vaso vazio. E vaso vazio é morada de Satanás. Porque as suas atitudes são perversas, são errôneas. Quando a casa está vazia e bem adornada, Satanás vem. E o estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque vem mais 7 demônios. Se já existia um e ele traz mais 7, são 8. Coisas que você não fazia, você passa a fazer. Se não fumava, fuma. Se não usava droga, usa. Se não roubava, rouba. Se não se prostituía, se prostitui. Se não traía, trai. Se não rouba, rouba. Porque o estágio daquela pessoa fica deplorável. E você olha e fala, meu Deus, quem era fulano, rapaz? Meu Deus, você não acredita. Porque quando essa essência sai de dentro de você, porque Ezequiel falou isso para ele. E isso prova que eu e você não tem capacidade nenhuma de mudar a vida de ninguém se o Espírito Santo não estiver dentro de mim e de você. Sua oração é vã. Sua imposição de mão não vale nada. Porque quem transforma a vida da pessoa é o que está dentro, não o que está fora. O que muda a vida do ser humano e o que mudou a sua vida é o que você carrega dentro de você. Não o que está fora. Porque o que está fora é um mar de ossos seco, sequíssimo. E só quem pode dar vida é quem? E ele fala, se tu quiseres, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir,
Ele muda a sua situação. Mas você precisa deixar. Em todos esses momentos, o Senhor levou a mim e a você. Mas chega um determinado momento, é você que tem que decidir. Se você vai nadar ou se você vai mergulhar. Deus, Ele não faz isso comigo e com você. É eu e você. E o que é que você decide hoje? Mergulhar? O 4. E ele disse: profetiza para esses ossos e diga a esses ossos seco, que deem atenção à mensagem de quem? A mensagem de Deus está sendo pregada todos os dias, irmão. Você tem uma Bíblia e carrega ela muitas das vezes no seu celular, no notebook, embaixo da cabeceira, embaixo do travesseiro, na bancada, no Salmo aberto 91, no Salmo 23. Você tem acesso direto à mensagem. É a única mensagem que pode mudar a minha e sua vida. É a palavra de Deus. Só ela pode mudar. Não adianta eu falar aqui bonito, passar 1 hora, 2 horas assim, dissertando conhecimento, que é conhecimento humano. Mas quando a revelação de Deus vem, tem que transformar a sua vida. Não adianta pregar e não houver transformação. A minha vida precisa primeiro ser transformada. E eu tenho que me preocupar com isso, e você também tem que se preocupar com isso. Mas a palavra de Deus é pregada todos os dias. Eu tenho certeza que 6 horas da manhã, Bruno Leonardo toca no seu celular. Toca. Meio-dia? Toca. De noitinha? Toca. Minhas ovelhinhas. Toca. Você ouve. Ouve ou não ouve? Ouve. Não adianta ser só ouvinte, irmão. Que ele vai ter uma mensagem todos os dias para você. E ele fala de forma mansa para você não se escandalizar. E eu não estou aqui, muitas das vezes, às vezes as minhas palavras são assim, dura, áspera, né? Mas tem que transformar a sua vida, irmão. Tem que transformar a minha vida, tem que transformar. A nossa vida precisa ser transformada. Porque se a gente voltar para Ezequiel, capítulo 47, se a gente for até o final do texto, até o versos 12, você vai ver que o homem levou ele até a margem do rio. E disse a ele, está vendo, por onde o rio passa, transforma. Por onde você passar, você tem que transformar vidas. Por onde você chega, o seu testemunho transforma vidas. Você não precisa muitas das vezes pregar a palavra de Deus, porque você já é a palavra de Deus. Porque você é um testemunho vivo. A sua família olha para você e vê você como exemplo. E fala para todo mundo, o rapaz está vindo ali fulano. Meu Deus, o homem, ele é usado demais. Ele orou, ele transformou. E as pessoas, e a sua família mesmo, que muitas vezes criticava você, dizia que você não ia durar muito tempo no evangelho. E hoje você tem transformado a vida dela, sem mesmo pregar uma palavra para elas. Só por conta do seu testemunho. De quem você era e quem você é hoje. Meu Deus, se eu dissesse isso ao pastor Luiz antigamente, meu Deus, o pau quebrava, o couro comia, que ele dizia que ele era boxeador. Mas hoje ele é transformado. Quando você fala alguma coisa com ele, ele vai orar. Mas não é só o pastor, não. E hoje eu provei disso, que eu preciso ser mudado. Que a minha vontade era de orar. Quantas vezes você tem vontade de orar? No trabalho você ora. Em casa com as crianças você ora. Senhor me muda. Senhor me transforma. Se nesse menino misericórdia. Vamos colocar aqui.